Vamos dar uma olhada em alguns recortes da pesquisa Quest, que foi divulgada hoje. Os entrevistados, gente, foram questionados muito sobre temas que impactam a economia do Brasil. Olha o resultado aqui para vocês. 63% dos entrevistados dizem que a economia no Brasil piorou. A gente nem colocou aqui aqueles que dizem que está na mesma e tal, porque o índice ficaria maior. Piorou, 63%. 56% dizem que a situação econômica está influenciando muito o voto. Mais da metade do eleitorado diz: o quadro da economia que eu estou vendo no Brasil vai influenciar a minha escolha, sim. Por que Bolsonaro está desesperado para impor uma trava nos preços dos combustíveis, tirando o dinheiro dos estados e gastando o valor da privatização de uma Eletrobras, a maior estatal do setor energético do Brasil, vai privatizar e vai gastar o equivalente a ela para tentar colocar essa trava do ICMS na rua? Porque 28%, um de cada 4 eleitores, um pouco mais do que isso, um de cada 4 eleitores dizem que Bolsonaro é sim o responsável pessoalmente pelo aumento dos preços dos combustíveis. E ainda aqui, ó, mais da metade, quase 60%, 57% das famílias dos eleitores dizem: a minha capacidade de pagar as minhas contas nos últimos meses piorou. Esse quadro que mostra o avanço da fome no Brasil, o quadro que mostra a percepção muito grande de que a economia piorou, de que a situação econômica, sim, está influenciando muito o voto, de que o presidente é responsável pelo preço dos combustíveis e de que a capacidade de pagar as contas dos brasileiros está cada vez mais apertada, é esse o quadro que leva a gente o presidente batalhando muito para tentar recuperar terreno, especialmente aqui, e daqui a pouco a gente vai trazer uma tela só sobre inflação para você, então espera. Você vai ver que a preocupação com a inflação explodiu. É a maior preocupação dentre todos os que estão preocupados com a economia, todos os que estão preocupados com a economia, a principal preocupação é a inflação. É por isso que Bolsonaro luta para tirar um pouco, uma fatia, ou tentar tirar uma fatia do preço dos combustíveis. E é por isso que entre quem ganha até 2 salários mínimos, a base da pirâmide brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva, vai também. Os números da Quest a gente vai dissecar, mas eu já trago todo o meu timaço aqui, que hoje está meio diferente, para a gente rapidamente dissecar esse cenário. O que você estava apurando aí, Yuri Pita? Na verdade, eu vou cometer uma indiscrição. Estava colaborando com o nosso repórter Theo Cury numa outra apuração dele, lá daquela história do STJ. Que maravilhoso! Jogando em várias pontas, muito bem. Tá mandando um material que eu recebi bem importante dessa questão que afeta também vida real, muito importante, a gente vai falar dela daqui a pouco. É isso. Não, muso que é muso é generoso. Assim como ele, Gustavo Uribe, ele que nunca dorme, nunca descansa, está aqui hoje, veio de gravata vermelha porque defende a posição da nossa dama de copas. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani. Justamente, ela está cuidando do Bento, nosso mascote aqui da CNN Brasil, e eu vim substituí-la, mas isso é só hoje, amanhã ela já está de volta. Fechado. Vou aqui, claro, agora ficar perto do meu parça, meu super parça, Leandro Rezende. Eu começo com ele porque foi o Leandro quem foi dissecar os números, fazer recortes da pesquisa sobre a fome. Leandro, está muito claro que a carestia está fazendo o voto virar no Brasil. Quando você olha a pesquisa Quest hoje, isso fica muito claro. Qual é o retrato, Leandro? A gente separou um aí para a nossa tarde. A pesquisa da rede de segurança, o Leandro vai trazer que o nome é enorme, mas uma rede de estudos do Brasil, de pesquisa brasileira sobre a segurança alimentar. No norte, gente, a cada 4 famílias que sentam na mesa, uma vê a mesa vazia, não tem o que comer. Dani, boa tarde para você, Yuri, Uribe, todo mundo com a gente aqui no 360. Bom, essa é uma pesquisa fundamental da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, que traz esses dados alarmantes sobre a fome no país. São 112 páginas de dados e tabelas que a gente está dissecando, né, ao longo do dia inteiro, Dani. São dados que realmente mostram como esse é o tema que precisa pautar as eleições. Eu conversei com uma das coordenadoras dessa rede, a
a Ana Maria Segal, e ela me disse justamente isso. Não há nenhum problema hoje no país que chame tanto a atenção e até a gente pode escolher qual dado a gente quer eleger como mais chamativo. Esse da região norte é um deles, né? A gente tem uma a cada 4 famílias passando fome, mas quando a gente olha para o cenário total do país, é claro que a diferença regional ela é emblemática, região norte, região nordeste, como nos anos 90, e hoje eu conversei também com a Ação da Cidadania sobre isso. Na época do Betinho, quando as campanhas de combate à fome começaram, eram as regiões que mais sofriam e continuam sendo as regiões que mais sofrem com a fome. É prova que o Brasil realmente não está conseguindo evoluir e está, na verdade, involuindo, né? Dando passos atrás e tendo muitos problemas com relação à fome. E, Dani, tem um dado que até agora há pouco você mencionou a questão das 3 refeições por dia. A Rede Pensan traz um dado também que é alarmante. Em 28,3% dos domicílios brasileiros, então... quase 3 em cada 10. Isso, quase 3 em cada 10 casas brasileiras, pelo menos uma pessoa das casas não conseguiu consumir as 3 refeições do dia, né? Café da manhã, almoço e jantar, pelo menos 3 refeições. Então, quase cada 3 em cada 10 domicílios não conseguiram nem ter 3 refeições por dia, o que mostra o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Gente, a gente vai falar desse assunto o jornal inteiro e a gente tem entrevista importante, nosso entrevistado já está conectado, então vou pedir 2 centavinhos do Yuri Pita sobre Yuri. A carestia está fazendo voto, a Quest deixou isso muito claro e para ter o registro ainda mais potente, veio no mesmo dia dessa pesquisa sobre a insegurança alimentar no Brasil e fica evidente, né? A qualidade de vida e a percepção de que a qualidade de vida piorou virou um problemaço para o presidente Jair Bolsonaro. E é o que explica o teto do crescimento do presidente. Daniela, boa tarde para você, para o Gustavo Uribe, Leandro Rezende, para quem nos acompanha aqui no 360. De forma bem sucinta, essas pesquisas da Quest têm alguns dados, você elencou naquela tela inicial, que mostram por que o governo está tão preocupado com a questão dos combustíveis, porque é um dos elementos que mais explica a dificuldade de retomada da economia, mas também de aumento do poder de compra ou da percepção de que o dinheiro está valendo menos. O que acontece? A pesquisa também deixa muito claro uma percepção de que as pessoas têm agora, de que o dinheiro vale menos agora do que valia antigamente, em especial quando fazem um contraponto com o governo do ex-presidente Lula. Isso, claro, porque ele está na disputa como pré-candidato neste momento, tem feito um discurso muito forte nessa área, nessa questão das dificuldades de custeio do dia a dia. Isso explica, a pesquisa explica por que Lula tem insistido com acerto nesse discurso, por que Bolsonaro conseguiu alguma recuperação, mas não o suficiente, justamente porque, a despeito de ter feito Auxílio Brasil, a despeito de ter feito algumas medidas para tentar compensar, como Vale Gás, entre outras, isso não consegue chegar na vida real das pessoas, ou seja, as pessoas estão com mais dificuldade para fazer o seu dinheiro comprar aquilo que elas compravam no passado. Ô, Uribe, para fechar bem rapidinho também, aí você tem a dimensão da importância que tem para o presidente fazer deslanchar essa trava no ICMS e tirar que seja R$1 do litro da gasolina para tentar apresentar alguma coisa, né? Tentar mostrar alguma coisa de que o governo federal realmente está agindo. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, Dani, Yuri e Leandro. A questão é que, além do cenário econômico, você tem dentro da campanha de Jair Bolsonaro uma briga de cabo de guerra. Porque você tem uma parte da campanha eleitoral dele que defende que ele siga com a pauta de costumes e com o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, mas tem um setor que já acordou para a vida e diz que não adianta o presidente achar que as eleições de 2018 vão ser como as eleições de 2022, que precisa mostrar resultados, precisa mostrar a entrega de iniciativas. Há uma avaliação interna na campanha de Jair Bolsonaro, por exemplo, que a população não associa diretamente o Auxílio Brasil ao Bolsa Família. Então, que você precisa de um trabalho um pouco mais real. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem ouvido mais esse setor mais ideológico. E isso é uma avaliação interna da campanha, feita, por exemplo, por aqueles que defendem que o presidente fale mais de economia, Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, até Duda Lima, que é o marqueteiro da campanha, que o presidente precisa mudar essa toada e precisa falar mais sobre o assunto. E se não bastasse o cenário econômico negativo, voltamos a ter casos de Covid, o aumento dos casos. É claro que a média móvel de mortes está bem pequena, mas a pesquisa mostra, por exemplo, que a pandemia, a preocupação aumentou de 34 para 46 daqueles muito preocupados. Então, é um cenário bastante negativo para o presidente. Muito bom, menino.